Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à aula número 2 do segundo ano do ensino médio. Hoje o tema da nossa aula será Geopolítica Contemporânea. É um tema que está dentro do contexto da geografia e vamos trabalhar aí o eixo temático da geografia política e geopolítica. Vamos trabalhar também os conceitos básicos de geografia de espaço geográfico, território e região. Tá bom? Vamos lá então. Então, pessoal, uma breve introdução. Vamos conceituar, então, o termo geografia política, tá? Então, de acordo com autores, geografia política busca discutir as relações entre espaço e poder, analisar relações entre estados nacionais modernos em diferentes contextos históricos, apontar o papel dos atores na configuração de uma ordem internacional e identificar aqueles países que exercem maior influência cultural, política e econômica em escala global, certo? Então, a gente tenta estudar em geografia política um panorama de como se dá, né, as relações entre poder entre os países que estão exercendo influência em várias regiões diferentes do mundo, tá? Muitas vezes essas relações elas são amistosas, outras vezes elas são conflitivas. Então vamos entender os principais contextos aí da geografia política nos próximos minutos, tá bom? Muito bem, a gente não pode começar a falar de geopolítica contemporânea sem falar do termo globalização, tá? Vamos lembrar aí o significado desse termo. A globalização é um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política, que foi impulsionada pela redução de custos dos meios de transporte e comunicação dos países no final do século XX e início do século XXI. Lembrando que estamos no século XXI, ok? Então, pessoal, a globalização está associada a essa integração econômica, social, e cultural e política, né, entre os países, né? Uma das características mais visíveis disso é a formação de blocos econômicos, certo? Lembre-se que o Brasil faz parte de um bloco chamado Mercosul, que é uma tentativa de integrar países, né, que têm características parecidas, econômica, social, cultural e politicamente. Tá? A globalização tem o poder de libertar um país do isolamento e da exclusão a qual é submetido pelo protecionismo, tornando possível a livre interação entre pessoas, ideias, mercadorias, etc. Tá bom? Então olha só essa ilustração aqui, eu tento resumir o que é, né, mais ou menos a ideia de globalização. Todo o avanço científico e tecnológico que temos está associado à globalização e ao avanço dos meios de comunicação e transportes, certo? Então, gente, hoje você consegue se comunicar devido à globalização com pessoas que vivem em outros países. Você pode utilizar produtos também que foram confeccionados em outros lugares com bastante facilidade, com bastante acessibilidade, se você tiver aí o mínimo de infraestrutura e poder aquisitivo, né? Hoje o mundo ele está muito mais integrado do que já foi no passado, graças a esse fenômeno da globalização. Muito bem, para a gente falar de geografia política, como eu falei lá atrás, a gente vai precisar lembrar de um conceito básico importante da geografia, que é o conceito de território. Vamos lembrar um pouquinho dele aí? Território representa uma porção do espaço terrestre identificada pela posse, sendo uma área de domínio de uma comunidade ou estado, certo? Então, território tem a ver com espaço e poder, tá bom? Então, vamos estar falando aí hoje sobre territórios que estão se relacionando ao longo do tempo, principalmente no século XX e século XXI, tá? Vamos também trabalhar aqui, pessoal, antes da gente avançar, o conceito de Estado. Por que a gente precisa delimitar esses conceitos? Para a gente poder se familiarizar com os termos, com os assuntos que vão vir pela frente, tá? Com as análises que a gente vai fazer. Então já conceituamos território, vamos conceituar Estado, tá? Estado se refere a qualquer país soberano com estrutura própria e politicamente organizado, bem como designa um conjunto de instituições que controlam e administram uma nação, tá certo? Então o Estado ele está relacionado a um país soberano. Ah, professor, mas aqui no Brasil o nosso país ele é dividido em estados. É um pouquinho diferente, tá? O que nós chamamos de Estado internamente, né, são unidades federativas,
que possui uma certa autonomia, mas está subjugada a um Estado maior, um Estado nacional, tá bom? Então é desse Estado nacional que a gente está se referindo aqui. Então, países soberanos, com estrutura própria, politicamente organizado, que é reconhecido por outros Estados. Importante destacar isso, tá bom? Então, o Brasil é um exemplo de Estado, a França é outro exemplo de Estado, o Japão, outro exemplo de Estado nacional, tá bom? Um país soberano. Muito bem, vamos também aqui delimitar um pouco e conceituar formas de governo. Existe só uma forma de governo nos estados? Não, né? Esses territórios, eles possuem cada um deles algumas características diferentes, mas a gente pode resumir aqui um pouco para vocês. Vamos lá então? Vamos começar então pela forma de governo chamada monarquia. Monarquia que é exercida em países como a Inglaterra, a Noruega, na Espanha, tá certo? O que é a monarquia? A monarquia é uma forma de governo em que um monarca, ou seja, um rei ou imperador, exerce a função de chefe de Estado e mantém-se em tal cargo até a sua morte ou abdicação. Professor, então quer dizer que até hoje tem rei? Tem rei, tem rainha, né? Por exemplo, na Inglaterra não tem rei, mas tem a rainha Elizabeth, né? Que é muito famosa, inclusive. Existem duas principais formas de monarquia. A absoluta, em que o poder do monarca vai além do Estado, do chefe de Estado, e a constitucional, monarquia constitucional ou parlamentar, em que o poder do monarca é limitado por uma constituição. É como acontece, por exemplo, na Inglaterra, né? A gente tem lá o rei ou a rainha e você tem o primeiro-ministro, tá? Outra forma de governo é a república. Em países como o Brasil, Estados Unidos e a Argentina adotam essa forma de governo. Né? É uma forma de governo em que são necessárias 3 condições fundamentais. Primeira, número razoável de pessoas. 2, comunidade de interesses. E 3, conselho do direito. Tá? Consenso do direito, perdão. Nasce das 3 forças reunidas do povo, do Senado e dos magistrados. Tá bom? Então existem 3 forças aí que permitem a existência de uma república, que é o povo, o Senado e os magistrados, tá certo? Existem também, além das formas de governo, sistemas de governo, tá? O que são sistemas de governo? Por exemplo, temos o presidencialismo, que vai ocorrer, por exemplo, com países como Brasil, Estados Unidos e Argentina, tá? O presidencialismo é um regime político em que a chefia do governo é prerrogativa do presidente da República, que escolhe seus ministros e, com a independência dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, sistema presidencial, regime presidencialista. Tá? Então, no presidencialismo, né, o poder do executivo ele é exercido pelo presidente da República, certo? O legislativo vai ter um presidente na Câmara e outro presidente no Senado, e no judiciário nós vamos ter os juízes, né, do Supremo Tribunal Federal, né, ou na Suprema Corte, como é dito nos Estados Unidos, tá? Então, é a forma de sistema de governo aqui do Brasil, por exemplo. O parlamentarismo é outro sistema de governo, tá? Parlamentarismo que é exercido em países como Alemanha, Israel e Índia, tá? O que significa parlamentarismo? É um sistema de governo democrático em que o poder executivo baseia a sua legitimidade democrática a partir do poder legislativo. Os poderes executivo e legislativo são interligados nesse sistema de governo. Nesse sistema, o chefe de Estado é normalmente uma pessoa diferente do chefe de governo. Então, observe que no parlamentarismo existe uma diferença entre chefe de Estado e chefe de governo. Em contraste, o sistema presidencial, onde o chefe do Estado é também o chefe de governo. Por exemplo, na Alemanha, você vai ter o chefe de Estado e o chefe de governo, pessoas diferentes, tá? Geralmente o primeiro-ministro, né, é o chefe de um poder e o presidente o chefe de outro poder. Regimes de governo. Então, existe também, pessoal, a classificação de estados através de regimes, tá? Então, os mais conhecidos são regime da democracia, né, exercido por a maioria dos países, né, como Brasil, Japão, Israel, né, é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos, na proposta do desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder da governação através do sufrágio universal.
poder de voto, né? Ela abrange as condições sociais, econômicas e culturais que permitem o exercício livre e igual da autodeterminação política, tá? Então, não é o regime perfeito, mas é o melhor dos que existem aí, né? E outra forma de regime de governo, né, que a gente já teve aqui no Brasil e em outros países que hoje são democratas, é a ditadura ou autocracia, que hoje ocorre em países como Coreia do Norte, China e Cuba, né? O que significa a ditadura? É um dos regimes não democráticos, ou seja, governos regidos por uma pessoa ou entidade política, onde não há participação popular ou em que essa participação ocorre de maneira muito restrita. Na ditadura, o poder está em apenas uma instância, ao contrário do que acontece na democracia, onde o poder está em várias instâncias, como o legislativo, o executivo e o judiciário. Tá certo? Muito bem, então um mapa mundi para ilustrar, né, regimes de governo, né? Então temos aqui o azul, democracia, então os países que estão de azul estão em sua plena democracia. A cor amarela indica países que são parcialmente livres, tá? E na cor lilás, países onde você tem regimes ditatoriais. Então, observe que no continente africano você tem bastante países que tem regime de governo ditador. No Oriente Médio também, né? Uma boa parte aqui da Ásia. Então observe que a democracia ela não é um regime de governo, né, que está presente em todos os países, tá? Então é importante a gente observar isso. Isso tudo, pessoal, a gente tem conversado para quê? Para a gente entender a causa, né, dos conflitos que muitas vezes existem entre países. Obviamente que um país, né, que exerce democracia vai ter muitas vezes dificuldades para lidar diplomaticamente com países onde ocorre uma ditadura como regime de governo, né? Então observe bem esse mapa aqui e observe como esse tipo de informação é importante para a gente compreender muitos conflitos geopolíticos que existem, né, no mundo, tá bom? Principalmente, olha aqui, ó, lugares onde você tem países democráticos como Japão, Coreia do Sul, junto com países como Coreia do Norte, né? Aqui na região também da Índia, né, e seus vizinhos. Aqui na América do Sul também, algumas zonas de conflito. Vamos por partes, tá bom? Então, importante destacar que existem 8 países ou estados, né, que fazem parte do G8, que são países mais desenvolvidos e mais importantes economicamente falando. Então, são eles Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Rússia e Japão. Sendo que a Rússia andou suspensa do G8, né? Mas faz parte ainda dos países mais poderosos do mundo, tá? Antes da gente adentrar também, pessoal, eu gostaria de pontuar um pouco sobre o termo ideologia, tá? Que andou muito aí na boca do povo ultimamente, mas muitas vezes a gente não sabe do que se trata. Então vamos basicamente fazer um pequeno resumo. Esse esqueminha você pode olhar com mais atenção depois, mas eu vou resumir, tá? Então, nos países, principalmente nos países democratas, né, você tem, onde existem democracias, você tem alternância de poder, né? Então, muitas vezes entram pessoas de partidos que estão mais aliados a ideias de esquerda e, às vezes, existem pessoas que são eleitas em partidos que têm ideias mais de direita, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a esquerda é representada por um partido chamado Democratas e a direita é representada por um partido chamado Republicanos. E vamos ter ali pessoas dentro desses dois partidos que têm ideias que dialogam, né, que são, digamos, seria o centro, né? Mas geralmente países que são governados por pessoas de esquerda tendem, né, a ter uma ideia mais próxima de ideias trabalhistas, né? Pensa muito na ideia de liberalismo social, né? Também conhecido como progressista, né? Visa na sociedade e cultura, né, uma ideia muito associada à questão de uma sociedade mais inclusiva, multicultural, evolutiva, né? A ideia de família está associada, né, a relação baseada em respeito e confiança, né? Um adulto geralmente
ele segue vocações, né, ligadas à universidade, cientista, docência, né, arquitetura, mídia, enfim, crenças, né, religião científica não organizada, não convencional, direitos, os outros devem respeitar, criminosos, vítimas da sociedade e da economia, sem teto, oprimidos, vítimas do sistema, sociedade, um por todos, todos por um. Um resumo aqui mais ou menos de ideias, né, ligadas a ideologias de esquerda. Né? Então, já no campo da direita, os partidos geralmente eles estão mais ligados a ideias conservadoras, né? Preservar aquilo que já existe de bom, conservadorismo, né? A visão mais tradicional, né? De poucas mudanças ou mudanças lentas, né? das estruturas, tem como objetivo liberdade econômica, sociedade e cultura, né? O mundo é bom como está, né? Tende a ter uma preservação do que aí está. Tem muitas vezes ideias nacionalistas, conservadoras, né? Um adulto autônomo geralmente ele busca trabalhar em áreas em que ele tem vocação, como juiz, vendas, bolsa de valores, militar, polícia, né? A família a gente vai ter uma ideia mais baseada em respeito e medo, né? A criança ela tende a ser mais autônoma, né? Mães e pais mais rígidos, né? Crenças, né? Teísta, organizado, convencional, direitos, os outros não devem interferir, criminosos devem ser, decidem ser criminosos, né? A ideia de que eles não são vítimas da sociedade, mas escolhem esse caminho. Sem teto, não sabem trabalhar, né? Deveriam ter vergonha dessa condição. Na sociedade, a sobrevivência dos mais fortes, né? Enfim, isso aqui vocês podem explorar um pouco mais depois, tá? Tem muita informação aqui, eu achei interessante trabalhar. Então, vamos também ter muitas vezes conflito entre países devido a questões ideológicas, tá? Isso é importante deixar registrado. Muito bem, outro conceito importante, observe que a gente está conceituando bastante antes de entrar diretamente na geopolítica, tá bom, gente? Vamos conceituar agora termos de fronteiras. O que são fronteiras? Representam a área territorial de um país. Podem ser naturais, geométricas ou arbitrárias. São delimitações territoriais e políticas que, através da proteção que garante aos seus estados, representa a autonomia e a soberania desses perante outros países. Tá? Então, fronteira que delimita o território de um estado-nação, um estado nacional. Tá? Podem ser modificadas e algumas adquirem estabilidade. Outras apenas criadas por meio de conflitos armados ou soluções negociadas entram em fase de teste. As fronteiras podem durar décadas ou séculos. Então, pessoal, as fronteiras elas não são estáticas, né? Elas são móveis, elas podem mudar. Então, existem guerras entre países, depois dessas guerras as fronteiras podem ser alteradas, né? Estou falando isso para vocês entenderem que os países do jeito que são hoje, né, a forma como eles são, os territórios que foram estabelecidos, eles já foram de outra forma e provavelmente continuarão mudando de tempos em tempos, né, devido a questões geopolíticas. Tá? Muito bem, conflitos geopolíticos podem ocorrer por questões. Então vamos começar a trabalhar a geopolítica, né, em si. Vamos começar falando dos conflitos. Né? Os conflitos, pessoal, entre países existem por questões ideológicas, territoriais, políticas, religiosas ou culturais. Tá? Então, ideológicas, né? Por exemplo, no passado tivemos aí conflitos entre países que eram socialistas e capitalistas, na Guerra Fria, por exemplo. Né? Conflitos territoriais, né? Conflitos devido à questão de delimitações de território, né? Muitas vezes países constroem muros, né, para estabelecer ali um limite visível do território e isso acaba gerando polêmica, divisão, né? Questões políticas, né? Questão do World Trade Center mesmo, quando recebeu aqui, né, o ataque terrorista dos aviões lá, foi devido a questões políticas, né, entre Estados Unidos e Afeganistão, Iraque, países ali do Oriente Médio, onde você tem discordâncias, né, em vários aspectos. E também conflitos religiosos, né, muitos países que
são fundamentalistas em termos de crença, não há divisão de Estado e religião, então isso acaba gerando muitas vezes divisões internas dentro do próprio país ou entre países vizinhos, tá? Então conflitos geopolíticos são em muitos casos motivados por questões ideológicas e territoriais. Vamos então começar, pessoal, a falar de conflitos na Ásia, que é o continente mais populoso do nosso planeta, tá? Então, eu separei aqui 8 conflitos que atualmente são muito importantes e vocês precisam saber, conhecer do que se trata, tá bom? Então, vou relacionar aqui rapidinho, depois a gente vai trabalhar cada um deles de forma bem objetiva, tá? Primeiro, vamos falar da questão da Palestina, Israel e Palestina, a questão curda, do povo curdo, a questão da Caxemira, a questão do Afeganistão, a questão do Iraque, a questão da Síria, a questão da China e do Tibete e a questão da Coreia do Norte, tá? Vamos começar com a questão da Palestina, que talvez seja um dos mais famosos da Ásia, que é a luta armada entre israelenses e palestinos, né? Sendo parte de um contexto maior, o conflito árabe-israelense, né? O conflito remonta aos finais do século XIX, quando colonos judeus começaram a migrar para a região e se juntar a outros judeus remanescentes das invasões históricas. Importante destacar aqui, pessoal, que essa porção da terra é uma das porções mais antigas em termos de ocupação humana, né? Então já houve ocupação de cananeus, né? Para quem conhece relato bíblico, né? Já houve ocupação parte do povo hebreu, judaico, e depois houve ocupação pelos árabes, né? Sem falar dos impérios que dominaram essas áreas. Então, depois de muito tempo, voltou a ter um conflito entre árabes e judeus. Vamos dar sequência. Sendo os judeus um dos povos que não tinham estado próprio, né, isso no final do século XIX, foram movidos pelo projeto do sionismo, cujo objetivo era refundar na Palestina um Estado judeu. Tá? Entretanto, a Palestina, habitada há milênios por judeus, nos últimos séculos foi habitada por uma maioria árabe, muito oriundos da Síria, em busca de pastoreio, né, e outros trabalhos. Então, hoje existe um conflito entre o povo palestino e o povo judeu, né, os dois estados, devido a essa questão da criação do Estado judaico, né, em 1948, se não me engano, e a não criação do Estado palestino, né, sendo que houve uma tentativa de criação do Estado palestino, mas a Palestina não aceitou os termos dessa divisão, né? Então Israel aceitou, ficou com o Estado, a Palestina não aceitou e não tem um Estado até hoje, né? E existe um conflito principalmente devido à cidade de Jerusalém, que ambos os povos, né, os judeus e os palestinos, reivindicam como uma cidade santa. Jerusalém é uma cidade muito importante, para quem não sabe, 3 grandes religiões, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, tá? Então, pessoal, eu fiz um quadro síntese aqui, para quem quiser dar uma olhada, né, a linha do tempo da questão da Palestina, tá? Desde 1948, quando foi fundado o Estado de Israel, começou o conflito, né, para valer, até agora o final de 2019, tá? Então vamos ter aí 1948, né, quando a Inglaterra, que ocupava a região desde a Primeira Guerra, retira as tropas, né, o Estado de Israel é proclamado, Egito, Iraque, Transjordânia, Líbano e Síria promovem um ataque, então aqui começou todo o conflito. Depois, em 1956, tivemos a Guerra do Suez. Em 1964, os palestinos criam a OLP, né, que é a organização da Liga Palestina, que vai conflitar com Israel. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias. Eu não vou ler tudo para não ficar cansativo, mas isso aqui é importante que vocês leiam para vocês compreender bem esse conflito, que é um dos conflitos mais importantes da atualidade, tá? E vou avançar para a próxima parte, tá? Mas importante é deixar bem claro, existe aí um conflito muito antigo e que até hoje perdura, que é o conflito da questão de Israel e Palestina, tá? Aqui uma evolução do mapa, né, como era antigamente, o azul, o controle da Palestina, como era antes da criação do Estado, e a população de Israel. Depois, com a criação, o plano da criação do Estado de Israel, aqui seria a cor clarinha aqui, o bege, né, e
o território palestino seria essa área verde. Tá? Então observe que Israel aceitou inicialmente essa parte aqui dele e a Palestina não aceitou, né? Mas o que aconteceu? Entre 49 e 67 o território de Israel ampliou, né? Ampliou, eles foram tomando território aqui que teoricamente seriam para os palestinos, mas houve uma série de conflitos e Israel, é importante dizer, sempre apoiado pelos Estados Unidos, né? Que tem uma ligação histórica muito grande e se fortaleceram militarmente e ganharam a maioria das guerras que aconteceram no século XX, né? E hoje em dia a Palestina é um território que ainda não é um estado reconhecido, mas muito menor do que seria aí o plano da ONU em 1947. Tá? Muito bem, a questão curda. Né? O que são os curdos? Pessoal? É um povo que hoje em dia tem uma cultura, mas não tem um território, como o povo de Israel era antes da criação do Estado. Eles viviam espalhados em outros países, mas não tinham um território próprio. Tá? Então a questão curda ela origina-se ao final da Primeira Guerra Mundial com o desmembramento do Estado do Kurdistão. Tá? Então eles já tiveram Estado e hoje não tem mais. Quando Turquia, Iraque, Irã, Síria, Armênia e Azerbaijão anexam porções territoriais daquele Estado. Nesse momento, tais estados passam a lidar com um contingente populacional curdo, decorrendo inúmeras violações de direitos, uma vez que não foram criadas condições propícias à vida digna desse povo. Então, pessoal, para vocês se familiarizarem ou entenderem melhor a questão curda, para pensar. Imagina que hoje o Brasil é um país e nós somos um povo brasileiro, falo português, temos uma série de cultura. E aí, de repente, digamos que daqui a alguns anos vem a China aqui e domine o país, transforme o Brasil na colônia chinesa e sejamos obrigados a falar o mandarim, né, nos adaptarmos à cultura chinesa e tal, e a gente, de certa forma, vai continuar tendo os nossos hábitos que nós temos hoje, mas agora vivendo sob o domínio de outro povo. Né? Então é mais ou menos o que acontece com os curdos, né? Que já tiveram um país próprio e hoje não tem mais, vivem em outros países e muitas vezes não tendo seus direitos humanos, né? Preservados, muitas vezes violados. Então olha aqui para espacializar, né? A questão curda ocorre aqui nessa região, né? Laranja, é onde tem a predominância de pessoas que viviam que tem a cultura curda, né, e vivem hoje em parte, muitas vezes aqui em parte da Turquia, na Síria, no Iraque, no Irã, né, isso devido a mudanças, né, no mapa mesmo dos países, né, devido a conflitos. Então olha o que eu botei aqui, ó. Os curdos reivindicam um território que atualmente encontra-se em parte da Turquia, Síria, Iraque e Irã. Tá? A questão da Caxemira. Os conflitos iniciaram no final da colonização britânica em 1947, logo após a Segunda Guerra, quando todo o subcontinente indiano, que até então era dominado pela Inglaterra, foi dividido em dois países, Índia e Paquistão. Né? Olha aqui o mapa, né? Essa porção do mundo aqui na Ásia nós vamos ter a Índia, o Paquistão e a Caxemira. Então houve um conflito, a Índia e o Paquistão eram um país só e a Caxemira era um país só que depois desse período de 1947 houve essa divisão, principalmente questões religiosas, né? Você tem aqui países de predominância hindu, da religião hindu, como a Índia, e outros com a predominância de religião islâmica, como é o caso do Paquistão. E a Caxemira sobrou, né, nessa história. Né? Os conflitos entre Índia e Paquistão iniciaram no final da colonização britânica em 1947. Lembrando que a Índia já foi colônia da Inglaterra, né? Assim como países como Estados Unidos, África do Sul, Austrália, a Índia também foi colonizada pela Inglaterra e quando acabou a colonização gerou esse conflito territorial e, né, o povo da Caxemira hoje sofre muito com essa questão de território. Tá? Vamos então para a questão do Afeganistão. Tá? A questão do Afeganistão, pessoal, é uma guerra entre Estados Unidos e o regime Talibã. O regime Talibã é um regime político do Afeganistão, né, que usa técnicas de terrorismo. O objetivo da invasão era encontrar Osama Bin Laden e outros líderes da Al-Qaeda
destruir a organização e remover do poder o regime talibã que dera apoio a Bin Laden. Para quem não lembra, Bin Laden foi o terrorista que orquestrou o ataque em 2001 às Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York, nos Estados Unidos, né? A invasão marcou o início da guerra contra o terrorismo declarada pelo governo Bush após os atentados de 11 de setembro de 2001, tá? Então, para ilustrar aqui, né, o avião que atingiu a torre, que era o símbolo financeiro aí da cidade de Nova York, um dos símbolos dos Estados Unidos, né? Lembrando que até então, até essa data, os Estados Unidos nunca tinham sofrido nenhum ataque em seu território em termos de guerras, né? Eles sempre enviavam soldados para ajudar aliados, como na Europa, né? Então aqui está a foto do Osama Bin Laden, né, que foi um dos membros sauditas da família Bin Laden e líder fundador da Al-Qaeda, organização terrorista a qual são atribuídos vários atentados contra alvos civis militares dos Estados Unidos e seus aliados. Tá? Lembrando que os ataques terroristas não ocorreram só nos Estados Unidos, mas também em países aliados dos Estados Unidos. Tá? A questão do Iraque. Foi um conflito que começou em 2003 com a invasão do Iraque por uma coalizão militar multinacional liderada pelos Estados Unidos. Esta fase do conflito foi encerrada em 2011 com a retirada das tropas americanas do território iraquiano após 8 anos de ocupação. O conflito aconteceu no contexto da guerra ao terror lançada pelo presidente George W. Bush após os atentados de 11 de setembro de 2001. Então essa guerra ao terror foi uma guerra que ocorreu entre Estados Unidos, Afeganistão, Iraque, para tentar impedir atos terroristas que sucederam depois de 11 de setembro de 2001. Né? E o Iraque, que também já teve outros conflitos com os Estados Unidos e aliados no século XX, também virou protagonista nesse contexto geopolítico do século XXI. Tá? Saddam Hussein foi uma das principais lideranças ditatoriais do mundo árabe e um dos predominantes membros do Partido Socialista Árabe Baath, né? Teve um papel-chave no golpe de 1968 que levou o seu partido a um domínio de longo prazo no Iraque. Então lembre-se que a gente falou de sistemas de governo, né? Então na Ásia, né, no Oriente Médio, temos ali muitos países que possuem características como o Iraque, né? Que possui ditadores que estão há décadas no poder e acaba gerando aí uma série de conflitos com países externos. Tá? Então, ilustrando aqui, essa foto aqui é de um momento simbólico quando os Estados Unidos ocupou o Iraque e derrubou uma estátua do Saddam Hussein. Né? A questão da Síria que esteve no noticiário aí muito nos últimos anos devido à questão da migração, né, do povo sírio para outros países da Europa. A guerra civil da Síria é um conflito interno, tá, gente? É um conflito que se estende desde 2011 entre vários grupos armados, inclusive o Estado Islâmico. Para quem não lembra, o Estado Islâmico, um Estado que reivindica, né, uma nacionalidade dentro do território sírio, né, mas que não é reconhecido e acabou utilizando muitas estratégias terroristas nos últimos anos, né? Inclusive em países como a França, né, e Inglaterra. O Observatório Sírio de Direitos Humanos já estimou, como consequência do conflito, mais de 470 mil mortos e mais de 11 milhões de refugiados sírios, dos quais 4,9 milhões migraram para fora do país. Então imagina o que significa 4,9 milhões de pessoas saindo do seu país, tentando se refugiar em outros países vizinhos, né, devido a problemas internos. Né? É uma questão muito séria, muito grave, e é uma das principais causas do conflito que existe hoje em relação a imigrantes na Europa. Né? A Síria é o país de origem de muitas pessoas que saíram de lá, muitas vezes não porque não gostavam de morar na Síria, mas por causa do conflito civil. A pessoa estava lá na sua casa e de repente poderia ser alvo de um grupo terrorista que está brigando pelo poder dentro do país. Né? Então é uma questão muito séria, muito grave, é importante que vocês tenham noção. Tá? Então temos aqui a Síria, esse ponto de partida, e aqui a rota, né,
geralmente das imigrações do destino do povo sírio, né? Então observe que tem muitas pessoas que saem daqui da Síria, vão em direção à Turquia, em direção à Grécia, em direção à Macedônia, em direção à Hungria, em direção à Áustria e à Alemanha, né? Então muitos movimentos anti-imigrantes está acontecendo em países como a Áustria, a Alemanha e Hungria devido a essa questão, né, da grande quantidade de povos que vêm da Síria, que não é um país tão desenvolvido como a Alemanha e a Áustria, né, e acaba gerando uma certa xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, tá? Então, só espacializando aqui para vocês entenderem. A questão da China e do Tibete. Tá? O principal interesse da China no território tibetano é devido à localização geográfica estratégica, pois a província se encontra no sul e no centro da Ásia, o que facilitaria controle da região por parte da China. Então, observe, a China é um dos países mais importantes da Ásia, se não for o mais importante. Então, eles exercem uma influência muito grande sobre seus vizinhos, né? E de certa forma intimida, né, muitos vizinhos, como é o caso do Tibete. Diante desse fato, o governo chinês não tem intenção de conceder a independência política total ao Tibete. Tá? Então, ilustrando aqui, a China está representada por essa cor aqui mais clarinha e o Tibete essa parte mais amarelada aqui. Tá? Então, o Tibete reivindica a autonomia política, mas a China não reconhece, tá? Por causa da importância estratégica desse território. Tá? A questão da Coreia do Norte. Então, pessoal, é importante lembrar que Coreia do Norte e Coreia do Sul já foram um país só, tá? E desde 1950 que são países divididos, depois de 1948, aliás, tá? Então, vamos contextualizar. Com o início da Guerra Fria, aquela guerra que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, a Coreia, em 1948, foi dividida conforme os interesses geopolíticos das duas potências mundiais, né? Foram criadas duas nações autônomas com ideologias geopolíticas contrárias. Olha aí a explicação importante que a gente teve lá atrás sobre ideologia, né? Como isso acaba interferindo na geopolítica. A Coreia do Norte com sistema comunista e a Coreia do Sul com sistema capitalista. Então, a Coreia do Norte é apoiada por União Soviética e hoje, atualmente, né, apoiada pela China, e a Coreia do Sul, antigamente apoiada pelos Estados Unidos, tá? E hoje também aliada dos Estados Unidos. Criou-se um cenário de instabilidade que acabou eclodindo em um confronto armado entre os dois países. Tá? A Guerra da Coreia teve início em 1950, quando tropas norte-americanas, sob o pretexto de violação do paralelo de 38 graus por parte da Coreia do Sul, invadiram o território vizinho. Na realidade, o verdadeiro intuito era unificar o país e estabelecer o socialismo como sistema político. Tropas americanas foram enviadas para auxiliarem a Coreia do Sul no confronto no qual os chineses deram apoio militar à Coreia do Norte. Então, olha como o passado ajuda a explicar o presente, né? Em 1953, através da assinatura do Armistício de Panmunjom, armistício significa trégua, tá? A paz foi estabelecida. No entanto, o conflito continua sem solução definitiva e ainda provoca tensões entre os dois países, principalmente após o desenvolvimento de armas nucleares na Coreia do Norte, né? Então, observe como não é algo simples, né? Já dura mais de 50 anos esse conflito entre as Coreias, porque não envolve só os dois países, né? E envolve os aliados desses países, né? Então, Coreia do Norte e Coreia do Sul têm um poder relativamente pequeno comparado aos seus aliados, que são China e Estados Unidos, né? Então, aqui o mapinha ilustrando, estão na Ásia. Então, a capital da Coreia do Sul é Seul, próxima da fronteira, né, com a Coreia do Norte. Então, a Coreia do Norte, muitas vezes, através de seus ditadores, eles ameaçaram atingir com mísseis o aliado principal da Coreia do Sul, que é os Estados Unidos. Só que o mais provável é que eles em algum momento, se for tentar atingir, atinjam Seul, que é uma das cidades mais populosas do mundo, né? Então, é um conflito muito sério que ainda está de pé, né? Conflitos na Europa. A Europa é um dos continentes mais antigos, né? E também muitos conflitos. Vamos ver os principais, né? Conflito basco, a questão da Irlanda, a questão da Iugoslávia, a questão da Rússia e Ucrânia. Vamos lá. Conflito basco, pessoal. Para quem conhece um pouco da Espanha, sabe que se dá lá naquele país.
O povo basco está distribuído no nordeste da Espanha e sudoeste da França. Corresponde a um grupo de origem não identificada e que teria chegado à Península Ibérica há 2000 anos. Em todo esse tempo, preservaram seus principais elementos culturais como a língua e tradições. O contexto do povo basco muito parecido com o contexto do povo curdo, tá? Em 1959, foi criado um movimento com ideias socialistas e separatistas denominado de ETA. Com o surgimento desse grupo, tiveram inícios atentados, né? Entre 1959 e 2017, o ETA existiu e gerou muitos atentados tentando reivindicar o território para o povo basco, né? Mas esse grupo teve fim em 2018, tá? Então, só para ilustrar, a Catalunha está aqui, né? E o País Basco está aqui, tá? Entre a Espanha, que é esse país de branco aqui, e a França, certo? Inclusive, se não me engano, foi feito um referendo, se não me engano, na Espanha, alguns anos atrás, e o povo espanhol optou em não dividir a Espanha, tá? Questão da Irlanda, tá? Outra questão na Europa muito importante, pessoal, a questão da Irlanda do Norte, tá? Ocorre uma luta entre católicos e protestantes. Então, aqui o motivo desse conflito é religioso. Católicos lutam em busca da unificação com a República da Irlanda e se opõem aos protestantes, que são a maioria e querem permanecer subordinados ao Reino Unido. Então, conflito entre católicos e protestantes. O grupo responsável pelas ações é formado pela parte católica que criou o IRA, Exército Republicano Irlandês. Esse exército realiza diversos atos terroristas, pois existe uma grande intolerância por parte dos grupos religiosos. Então, olha aqui, esse mapa ilustra o Reino Unido, este rosa aqui, né? A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido e a República da Irlanda é esse de azul. Então, olha só, a Irlanda do Norte, qual é a configuração religiosa dele? A maioria, 54%, na Irlanda do Norte corresponde a protestantes, tá? Cristãos protestantes. Eles são maioria, né? E a República da Irlanda tem a sua maioria de católicos, cristãos católicos, tá? Então, a Irlanda do Norte quer permanecer no Reino Unido e a República da Irlanda, ela queria que a Irlanda do Norte fizesse parte da Irlanda, formando um país só que na Irlanda do Norte você tem a maioria de protestantes, que não daria certo, digamos assim, com a maioria católica da República da Irlanda, tá? Então muitos conflitos já aconteceram. Olha, eu coloquei aqui na legenda. Os católicos lutam em busca da unificação com a República da Irlanda e se opõem aos protestantes, que são maioria e querem permanecer subordinados ao Reino Unido, tá? Então, esse contexto aqui é um contexto, né, de conflito político entre as Irlandas, né? Tem até uma música da banda chamada U2 falando sobre um domingo sangrento, né, que foi um dia em que houve um conflito bem noticiado sobre esses dois grupos, tá? Sunday Bloody Sunday, se não me engano, é o nome da letra. A questão da Iugoslávia, tá? Outra questão europeia. Outro caso de focos de conflitos no continente europeu tem relação com a Península Balcânica, próximo da Itália ali, tá? O descontentamento nesse caso diz respeito às questões étnicas, uma vez que estão inseridas na região diversas origens de povos, como os sérvios, os croatas, eslovenos, montenegrinos, macedônios, bósnios e albaneses. Imagine um monte de gente diferente, com língua diferente, religião diferente, cultura diferente, morando num país pequenininho, né? As divergências contidas entre esses povos são desenvolvidas ao longo de muito tempo. O que provoca tensão nessa região é a temática nacionalista e étnica, tá? Então, olha só, antiga Iugoslávia, isso é um conflito que já está mais ou menos resolvido, tá? A Iugoslávia não existe mais, hoje existem várias nações com territórios próprios, tá? Então, mas olha só, a antiga Iugoslávia, né, era como se fosse uma pequena União Soviética. Ela era um país grande que se formou com a união de vários países, né? Então existia
dentro da Iugoslávia vários povos diferentes, né? Então, estão inseridos na região da antiga Iugoslávia diversas origens de povos como os sérvios, aqui na Sérvia, croatas, aqui na Croácia, montenegrinos, aqui em Montenegro, macedônios, aqui na Macedônia, bósnios, na Bósnia, cadê a Bósnia? E albaneses, que está mais ao sul aqui, não entrou nesse mapa, mas enfim, a gente vai ter um conflito muito violento, principalmente nos anos 90, quando houve a dissolução da União Soviética, né? E a Iugoslávia, que também fazia parte aí do sistema socialista, né? Se enfraqueceu e precisou se dissolver, tá? Isso também é um conflito entre Rússia e Ucrânia, né? Região da Crimeia, né? A Crimeia é a península que atualmente pertence à Ucrânia, mas tem maior parte da população russa, fez parte da Rússia desde o século XVIII. Né? Em 1954, o líder soviético Nikita Khrushchev transferiu o território da Crimeia para a Ucrânia em um gesto simbólico de amizade. Então, houve, na época soviética, uma transferência do território da Crimeia para a Ucrânia, né? Mesmo tendo maior população russa. A autonomia da região foi restaurada no último ano de existência da União Soviética e fim da Guerra Fria em 91. A Rússia possui fortes interesses na Crimeia, principalmente por ser localizada às margens do Rio Negro, o único porto de águas quentes da Rússia que dá acesso ao mar Mediterrâneo. Então observe como existem interesses econômicos e políticos por trás desse território da Crimeia, tá? Que está, como eu lembro, no território ucraniano, mas tem maior parte da população russa. Em 2013, o então presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, anunciou em comunicado oficial que havia desistido de assinar um acordo de livre comércio com a União Europeia, preferindo priorizar suas relações com a Rússia. Em 2014, ocorre a assinatura de adesão da Crimeia a Sevastopol, a Federação Russa. Em 2018, a Rússia capturou 3 navios ucranianos na costa da Crimeia após ter aberto fogo contra as embarcações e ferido marinheiros. Então vejam que existe um conflito também nessa região aqui. Temos aqui o Mar Negro e a Crimeia está bem aqui. Temos essa parte que é território da Rússia, outra parte que é território da Ucrânia, e a localização geográfica é muito estratégica, né, para a Rússia, né, que reivindica aqui a domínio da Crimeia. Conflitos na África, pessoal. Então já vimos conflitos na Ásia, na Europa, vamos ver na África, tá? Temos aqui a questão da Nigéria, de Ruanda, Somália, Serra Leoa, tá? A questão da Nigéria, ela durou de 1967 a 1970 e foi um conflito político causado pela tentativa de separação das províncias do sudeste da Nigéria com uma república autoproclamada Biafra, tá? Teve início após uma desavença entre os povos Hausás e Ibós. Hausás eram muçulmanos originários do norte do país e viviam em um sistema semi-feudal. Os Ibós eram considerados a elite nigeriana, possuíam melhores cargos, melhores salários e provinham das tribos ao leste. Então olha como questões religiosas e socioculturais estão aqui associadas a esse conflito na Nigéria, tá? Esteve, né? Em 1966, soldados da etnia Igbo tomaram o poder do país em um golpe de Estado. No entanto, os Hausás tomaram poder 6 meses depois em um contragolpe e iniciaram um massacre aos Igbós em todo o país. Estima-se que cerca de 30 mil Igbós tenham sofrido nesse primeiro ataque e os sobreviventes se refugiaram em terras ao leste e proclamaram a República de Biafra. Embora tensões culturais, étnicas e religiosas tenham sido alguns dos principais instigadores do conflito, a questão econômica acabou sendo um dos fatores mais importantes, como o controle do delta do Níger, região rica em recursos naturais como petróleo. Então aqui, pessoal, ilustrando a Nigéria, que fica nessa porção do continente africano, né, teve esse conflito, né, civil, conflito interno, né, dentro do próprio país, né, a guerra da Nigéria,
civil da Nigéria teve início após uma desavença entre os povos Hausas e Ibós. Tá? Hausas eram muçulmanos originários do norte e os Ibós provinham das tribos do leste. Tá? A questão de Ruanda, outro país africano que teve um conflito interno muito grande, né? Conflito entre dois grupos étnicos, os Hutus, que correspondem a 90% da população, e os Tutsis, 9% da população. Durante o processo de colonização feita pela Bélgica, os Tutsis, mesmo sendo minoria, foram escolhidos pelo poder colonial para governar o país. A maioria dos Hutus ficou excluída do processo socioeconômico. No entanto, em 1959, os Hutus se revoltaram com a condição em que estavam e assumiram o poder em 1961. Esse fato proporcionou o início da perseguição aos Tutsis, que se agravou em 1994 com a morte dos presidentes de Ruanda e Burundi. Tá? Então, conforme dados da ONU, o genocídio no país provocou a morte de aproximadamente 1 milhão de ruandeses, sendo que 90% das vítimas eram de origem Tutsi. Tá? Além dos constantes conflitos étnicos, os habitantes sofrem com vários problemas socioeconômicos. Mais de 57% dos ruandeses vivem abaixo da linha de pobreza. Então é um país que tem uma dificuldade muito grande, né? E ainda existem esses conflitos socioeconômicos internamente. Tá? Existe inclusive, pessoal, um vídeo especial lá no final desse material aqui que eu estou disponibilizando para vocês sobre esse conflito de Ruanda, e um filme também que trata disso, que é o filme Hotel Ruanda, tá? Então temos aqui a ilustração, né, onde ocorreu o conflito, né, o país, né, de Ruanda. Questão da Somália, tá? Ocorre uma guerra civil. Observe que na África, como é interessante, na África muitos conflitos são entre países, mas muitos conflitos são internos, né, dentro do próprio país. Uma guerra civil. O conflito começou na Somália em 1991 e tem causado destabilização em todo o país. Na fase atual, o governo tem perdido o controle do Estado para forças rebeldes. Os distúrbios compreendiam inicialmente uma série de confrontos entre diversas facções tribais, mas desde meados da década de 2000 assumiu um tom islâmico militante. De 2005 a 2009, a Força de Defesa Nacional da Etiópia estava envolvida no conflito. O governo da Somália declarou o estado de exceção em junho de 2009, solicitando apoio internacional imediato e a intervenção militar dos países vizinhos do leste africano. Tá? Então, mostrando aqui, a Somália fica aqui, ó, nessa porção da África, e também sofre com esse conflito interno, certo? E outro conflito importante na África é o de Serra Leoa, que também tem um filme muito interessante que aborda essa questão, que se chama Diamante de Sangue. Tá? A Guerra Civil de Serra Leoa começou em 1991 pela Frente Revolucionária Unida, FRU, sob comando de Foday Sankoh, que lutava para derrubar o governo central do país. Dezenas de milhares de pessoas morreram e mais de 2 milhões de pessoas, mais de um terço da população, foram deslocadas por causa dos 11 anos de conflito. Os países vizinhos tornaram-se abrigo para os refugiados que tentavam escapar da guerra civil. O conflito tornou-se conhecido por massacres, amputações de membros, uso de crianças soldados e tráfico de diamantes de sangue, como um método de financiamento das forças rebeldes. A guerra foi encerrada oficialmente em 2002. Tá? É um conflito que já encerrou, mas que é importante a gente registrar, né, um dos conflitos mais sangrentos entre internamente países africanos. Tá? Então aqui mostrando onde fica a Serra Leoa, tá? Nesse ponto aqui. Conflitos nas Américas. Então vamos chegar no nosso continente, onde nós vivemos, né? Temos aqui 3 conflitos importantes, que é a questão da Colômbia, a questão de Cuba e a questão do Brasil. Temos conflitos internos no Brasil, vamos chegar lá. A questão da Colômbia. O conflito colombiano, um dos mais antigos da América Latina, deriva da disputa pelo poder entre liberais, conservadores e socialistas. Ao contexto ideológico aqui, tá? Teve início em 1964 e é uma guerra assimétrica de baixa intensidade
intensidade em curso entre o governo colombiano, os grupos paramilitares, os traficantes e os guerrilheiros de esquerda, como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, né? E o Exército de Libertação Nacional, o ELN, lutando entre si para aumentar sua influência em território colombiano. Importante destacar que a Colômbia é um dos países da América do Sul que mais ficou conhecido pela questão das drogas, né? As Farc utilizavam o dinheiro do tráfico de drogas para financiar os seus interesses políticos, tá? Então tem um esqueminha aqui que vai ilustrar um pouco sobre as Farc, a ELN, né? Para vocês poderem compreender um pouco melhor. Só ler aqui. Na Colômbia há uma guerra entre o governo, os grupos paramilitares, traficantes e guerrilheiros de esquerda, como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional. Tá? Então aqui só para ilustrar a zona de influência de cada grupo. A questão de Cuba. Tá? Cuba é um país da América Central. Vamos falar um pouco sobre ela. A Revolução Cubana foi um movimento armado e guerrilheiro que culminou com a destituição do ditador Fulgêncio Batista de Cuba em 1959, liderado por Fidel Castro. Tá? Então aqui estávamos no período da Guerra Fria e havia um ditador, né, que se chamava Fulgêncio Batista e foi superado, né, derrubado por um grupo liderado por Fidel Castro que tinha ideias socialistas, né, ideias ligadas à União Soviética. O apoio soviético depois do movimento armado enfatizou seu caráter anticapitalista e anti-americano. Posteriormente alinhou o país com o bloco socialista. Tá? Curiosamente, Cuba fica a poucos quilômetros do território dos Estados Unidos. Então, para a União Soviética era muito interessante ter um aliado como Cuba no continente americano. O bloqueio comercial e econômico dos Estados Unidos a Cuba foi parcialmente aplicado em 1960. Então, os Estados Unidos, observando que tinha Cuba ali como país da América Central, que tinha ideias anti-americanas, né, anticapitalistas, né, mais associadas ao socialismo, os Estados Unidos eles estabeleceram uma punição e influenciou os seus aliados a também não comercializarem com esse país, gerando uma dependência de Cuba quase que exclusiva ao seu principal apoiador, que era a União Soviética. A proibição foi uma resposta às desapropriações de imóveis por parte de Cuba e de cidadãos e empresas norte-americanas na ilha, né? Uma retaliação ao que o governo cubano promoveu dentro do país, né? Lembrando que Cuba era liderado por um ditador e depois uma nova ditadura, só que agora socialista, se estabeleceu no território a partir de 1959. Tá? Em 1961, os Estados Unidos romperam relações diplomáticas. Então, não existem mais relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba, né? Desde 1961. Houve tentativas de reaproximações, mas até hoje ainda existe uma série de bloqueios. Né? Cuba, país hoje com muitas dificuldades econômicas, principalmente depois do fim da União Soviética, no início dos anos 90. Então, Cuba está aqui na América Central. Olha só, a Havana, que é a capital de Cuba, está aqui neste pontinho. E olha aqui, ó, esse território já é dos Estados Unidos. Aqui é o sul da Flórida, né? Então olha a distância que tem aqui, ó, entre um país e outro, né? O bloqueio comercial e econômico dos Estados Unidos e Cuba foi aplicado em 1960 e vigora até os dias atuais. E a questão do Brasil. Existe conflito no Brasil, pessoal? Existe. Existem conflitos internos no Brasil. Vamos ver, né, qual temática. A guerra às drogas no Brasil. Né? O Brasil é um país que sofre muito com grupos ligados ao tráfico de drogas, né, que acaba gerando conflitos, né, dentro das grandes cidades brasileiras. Tá? Drogas, tanto listas quanto ilícitas, são um problema da sociedade brasileira. O controle, o consumo, a legislação são temas de estudos, pesquisas e discussão em todas as esferas. Tá?
Em locais dominados pelo tráfico, observa-se pessoas em situação deplorável pelo uso de cocaína em pó, psicofármacos, maconha e remédios psiquiátricos usados sem finalidade terapêutica. O crack é a droga mais consumida em bolsões de pessoas em situação de pobreza. É uma substância muito danosa à saúde humana. Então, pessoal, o Brasil, como muitos outros países, também sofre com o problema das drogas, principalmente as drogas ilícitas, né? Como o crack, que destrói a vida de um usuário, né? Destrói também a vida da família daquele usuário, porque isso gera uma série de conflitos, né, internos. Então, pessoal, o Brasil ele enfrenta um grande problema, que é o tráfico de drogas, né? Os grupos que lideram esse comércio ilegal acabam gerando uma série de problemas para o país, para as cidades onde eles estão instalados, né? Isso aí não é novidade nenhuma para nós, sabemos muito bem disso. A questão do tráfico de drogas no Brasil. Então, vamos fazer aqui uma linha do tempo, né? As drogas são tanto um problema de saúde quanto de segurança pública. Em 1940, o Código Penal Nacional confirmou a opção do Brasil de não criminalizar o consumo. Tá? Então, desde 1940, o consumo de droga não é criminalizado. No entanto, o tráfico ele é considerado crime, né? Em 1973, o Brasil baixou a Lei 6.368 de 1976, que separou as figuras penais do traficante e do usuário. Tá? O usuário, né, deve ser lidado com uma questão de saúde e o traficante lidado com a questão de segurança pública. Tá? A Constituição de 1988 determinou que o tráfico de drogas é crime inafiançável e sem anistia, ou seja, quem decide traficar drogas está cometendo um crime gravíssimo no Brasil, e é um crime que não tem fiança. Se você, né, em algum momento for pego traficando drogas, não existe fiança para você pagar. Você tem que cumprir a pena, né, que é uma das mais altas. A Lei de Crimes Hediondos de 1990, né, Lei 8.072, proibiu o indulto e a liberdade provisória e dobrou os prazos processuais com o objetivo de aumentar a duração da prisão provisória. A Lei Antidrogas de 11.343 de 2006 eliminou a pena de prisão para o usuário e o dependente, ou seja, a pessoa que ela acaba se envolvendo com drogas para o consumo, né, é uma pena menor, né, que muitas vezes não envolve prisão, mas envolve tratamento, né, tratamento como em clínicas de reabilitação. A legislação passou a distinguir o traficante profissional do eventual que trafica pela necessidade de obter a droga para consumo próprio, o que passou a ter direito a uma sensível redução de pena. A criação da Força Nacional de Segurança e as operações nas favelas ou comunidades do Rio de Janeiro, iniciadas em 2007, seguidas da implantação das unidades de polícia pacificadoras, as UPPs, reforçaram a repreensão e levaram a presença do Estado a regiões antes entregues ao tráfico. Tá? Então, esse é um dos principais problemas internos que temos no Brasil, a questão do tráfico de drogas no país. Né? Então, é uma guerra que acontece, né? Mas é uma guerra que ainda tem sido muito aquém, muito ineficaz diante do que poderia ser. Né? Então, alguns pontos aqui em que a guerra ao tráfico das drogas está sendo ineficaz. Eu elenquei aqui pelo menos 7. Né? Então, nós sofremos hoje muito no Brasil, né, porque o combate às guerras ela tem sido ineficaz em impedir o abuso de drogas. Né? Então, antigamente, você tinha muito menos viciados em uso de drogas ilícitas, e hoje no Brasil tem um número muito grande de pessoas que são usuárias, por exemplo, de crack. Né? Haja vista a cidade de São Paulo, que tem uma região ali central ocupada por usuários que vivem na rua, né? Chamada Cracolândia. Né? 2. Essa guerra tem sido ineficaz em manter as drogas fora do alcance dos viciados. Né? 3. Manter as drogas longe dos adolescentes. Infelizmente,
Muitos adolescentes eles começam a utilizar drogas ilícitas desde cedo, né, devido a essa facilidade que as drogas acabam circulando nos meios onde as crianças e adolescentes vivem. Reduzir a demanda por drogas, acabar com a violência associada ao tráfico de drogas. Lembre-se, né, dentro do contexto do tráfico de drogas existe a violência, principalmente, né, entre gangues, entre grupos, né, do tráfico que estão querendo ocupar territórios uns dos outros, sem falar dos trombadinhas, né, que são viciados e vão para as ruas roubar as pessoas para conseguir um trocado para manter o seu vício, né? Então tudo isso acaba sendo um problema que, infelizmente, essa guerra às drogas ainda não tem sido eficaz. Sexto ponto, ajudar os viciados a conseguir tratamento. É uma coisa realmente que, infelizmente, ainda não é possível em grande escala, né? Algumas igrejas, grupos religiosos ainda têm centros de recuperação, né? Pessoas que muitas vezes ajudam os viciados em drogas ilícitas a se desligarem desse problema na vida, recomeçar suas vidas. Mas o Estado ainda não possui uma política própria para isso, né? E 7, impactar a disponibilidade de drogas dentro do país, impactar a disponibilidade de drogas. Ou seja, as drogas continuam chegando, né, muitas vezes sendo produzidas aqui dentro, e não existe ainda uma fiscalização grande nas fronteiras, né, brasileiras, que são enormes, para evitar esse tipo de produto chegar aqui, né? E assim como o tráfico em relação às drogas, também existe o problema do tráfico de armas, né? Muitas armas ilegais chegam até a mão dos traficantes e é através das armas que eles exercem o poder, né, em relação aos usuários e aos moradores, né, onde se estabelece. Então, pessoal, para concluir a aula de hoje, é importante a gente deixar bem claro que a geografia política busca discutir as relações entre espaço e poder. Existem várias formas de sistemas e regimes de governo. Países como Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, Rússia, China e Japão exercem grande influência política e econômica em escala global. As fronteiras são delimitações territoriais e políticas que representam a autonomia e a soberania dos povos perante outros. Algumas fronteiras adquirem estabilidade, outras são criadas por meio de conflitos armados ou soluções negociadas. Os conflitos geopolíticos são causados por questões ideológicas, territoriais, políticas, religiosas e culturais. Dentre os conflitos internacionais, destacam-se atualmente a questão da Palestina, Síria, Crimeia, Coreia do Norte. No Brasil, o combate ao tráfico de drogas é um dos principais problemas atualmente, tá? Então, pessoal, vou deixar recomendações aqui de livro, filmes e vídeos no YouTube para vocês darem uma olhadinha, tá? Temos o livro da Política, da Editora Globo, de 2013. Muito bom, recomendo que vocês comprem, adquirem, leiam. Filmes, temos Hotel Ruanda, de 2004, Diamante de Sangue e Terra de Ninguém, tá? Falando de conflitos principalmente no continente africano. E no YouTube temos aí alguns vídeos importantes que vocês deveriam assistir. Por que não existe um Estado palestino? Canal PragerU. Como começou o conflito entre israelenses e palestinos, da BBC News Brasil. Entenda a guerra na Síria de um jeito muito simples, canal Nostalgia. Entenda o genocídio em Ruanda, no Wall Sport. Ruanda 1994. De quem é Jerusalém? Conflito na Irlanda e fim do ETA e do País Basco, também no Nerdologia. Tá bom? Vou pedir então para vocês elaborarem uma atividade, que vai ser uma redação dissertativa de 25 linhas. Vocês vão escolher entre esses 3 temas, tá? Eu quero apenas uma redação. Então, vocês vão escolher ou o tema número 1, que é por que não existe um Estado palestino? Ou o tema 2, causas e consequências da crise na Síria? Ou o tema 3, guerra ao tráfico de drogas no Brasil, tá? Temos aqui o auxílio para quem tem dificuldade de elaborar um texto, né? Tudo bem explicadinho aqui, e as referências da aula de hoje. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!